Queridos irmãos e irmãs, uma excelente noite a todos. Dentre as tantas histórias que nós poderíamos extrair das chamadas Escrituras Sagradas, existem muitas nas quais a figura de Jesus Cristo, o mestre do Evangelho, ele teria sido, por conta dos interesses materialistas que ainda marcavam aquele momento, ele teria sido tentado. Trazendo um pouco mais para as palavras do nosso dia a dia, ele teria sido espizinhado, Ele teria sido de alguma maneira provocado por aqueles homens que de alguma maneira os interesses se chocavam com a proposta tão sublimadora e tão enobrecedora que Jesus vinha trazer. Então, diante desse choque de ideias, foi um dos motivos pelos quais Jesus foi inúmeras vezes tentado. Em uma dessas vezes em que Jesus foi tentado, certa feita um doutor da lei, como está lá descrito na narrativa bíblica, ou em outros momentos também os homens chamados como escribas e fariseus, homens que pertenciam de alguma maneira a uma elite intelectual da época, que também representavam uma espécie de poder econômico. Certa feita esse homem chegou a Jesus Cristo e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? E então Jesus Cristo resolveu lhe responder com uma outra pergunta: mas afinal de contas, o que você consegue ler? O que está escrito na lei? E então, aquele homem, um doutor da lei, portanto com conhecimento, lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. E então Jesus lhe disse: Respondeste muito bem, pois faze tu isto e viverás, portanto, a vida eterna. Mas aquele homem, ainda bastante insatisfeito com aquela resposta e querendo parecer ser um homem justo, resolveu continuar lhe provocando, fazendo mais uma pergunta: Mas, mestre, afinal de contas, quem é o meu próximo? E então Jesus resolveu lhe contar a seguinte história, dizendo que certa vez um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu em poder de ladrões. Esses ladrões, portanto, além de despojarem desse homem todas as suas posses, tudo aquilo que ele trazia, também carregou a sua roupa. Também o deixara ferido e caído na estrada, praticamente morto. Conta-se que então em seguida veio um sacerdote que, passando por aquela estrada, observou aquela cena do homem caído, praticamente morto, e continuou o seu caminho, como se nada tivesse lhe acontecido. A narrativa bíblica narra, inclusive, que logo em seguida veio um outro tipo de sacerdote, um levita, um outro tipo de religioso daquele momento, que mais uma vez, observando o corpo daquele homem caído, ferido, machucado e descoberto na estrada, mais uma vez nada fez e seguiu adiante rumo ao destino a que se inclinara a chegar. Mas, dentro de novos alguns instantes, veio um terceiro homem, aquele que ficou conhecido como o bom samaritano, ou tal do bom viajante, que, observando aquele corpo caído na estrada, compadeceu-se. Compadeceu-se diante daquele corpo ferido, despojado, praticamente morto, que estava caído na estrada. E compadecendo-se da dor do seu irmão, ele resolveu lhe cuidar dos ferimentos. Segundo o texto bíblico, ele havia passado azeite e vinho nas feridas, prensou-as, colocou o corpo daquele homem no seu cavalo, conduziu-o até a hospedaria mais próxima e lá o manteve, cuidando-lhe de seus ferimentos. No dia seguinte, segundo o registro do apóstolo Lucas, esse bom viajante ou bom samaritano pagou-lhe a hospedagem
ao dono da hospedaria por 2 denários e disse ao proprietário daquele lugar que desse àquele homem ferido tudo aquilo de que ele necessitasse, porque quando ele retornasse, ele restituiria àquele homem tudo aquilo que ele havia gastado. Então, portanto, finda essa pequena história, Jesus voltou-se para aquele doutor da lei e lhe interrogou: qual desses 3 que passaram por perto daquele homem que estava caído na estrada lhe pareceu ser o próximo dele? E então o doutor da lei lhe respondeu: aquele que agiu com o tal de misericórdia para com ele. E então Jesus arrematou-lhe, dizendo: pois vá tu e faze o mesmo. Entre tantas possibilidades, como eu disse, de histórias que poderíamos extrair do texto bíblico, essa me parece uma das mais interessantes para a gente repensar algumas ocasiões de nossas vidas em que nós fazemos escolhas sobre como conduzir as nossas ações, as nossas atitudes, em resumo e em essência, sobretudo, o nosso estar no mundo. Penso que todas as histórias reunidas, sobretudo no Novo Testamento, elas nos dão ensejo para repensar uma das questões mais fundamentais da nossa existência, que é o fato de nós, essencialmente, existirmos, o sentido da nossa experiência aqui na Terra. E como eu ia dizendo, quando a gente vem propor um estudo que se propõe a falar de 2 verbos, servir e agradecer, isso vem diante de alguma preocupação que muito tem me inquietado recentemente, no sentido de perceber algumas assimetrias que têm caracterizado o nosso cotidiano, que têm caracterizado a nossa sociedade. Porque eu me preocupo frequentemente com o fato de que, frequentemente, nós pedimos muito, doamos pouco e agradecemos praticamente nada. Então, diante dessas assimetrias, guardamos, portanto, algumas reflexões que são extremamente profícuas e profundas para a gente repensar, no sentido mais filosófico da expressão, a nossa própria existência. E, afinal de contas, é sempre interessante da gente pensar que uma das definições que Allan Kardec dá à doutrina espírita está lá estampada em algumas capas das suas edições das obras básicas. Ele coloca lá: filosofia espiritualista. E o ato de filosofar significa, portanto, o ato também de questionar, de indagar. Eu gosto sempre de lembrar daquela propaganda da televisão, que passou durante bastante tempo, em que dizia que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E de fato é nesse sentido que a proposta espírita está a nos convidar a todo instante para nos interrogar a nossa própria consciência, questionar os valores que são predominantemente vendidos ou que nos convencem de que devemos adotar cotidianamente, seja no sentido mercadológico, seja no sentido moral, seja no sentido político ou social. Então, diante dessas atitudes, eu me preocupo fortemente com esse sentido que diz respeito à nossa existência. E por que é importante a gente pensar, diante dessas assimetrias, do porquê que nós temos pedido muito, doado pouco e agradecendo quase nada? A mãe de uma amiga minha, ela costuma dizer, e eu ouvi isso dela algumas vezes, uma frase que a princípio parece bastante radical, bastante extrema. Porque ela diz o seguinte, que quem não vive para servir, não serve para viver. É um ditado bastante utilizado popularmente. E é interessante da gente pensar sobre o sentido dessas palavras, porque parece o seguinte, que isso demandaria de nós uma atitude subserviente ou de submissão quase que o tempo todo, E a gente pode, então, esmiuçar um pouco dessas ideias a partir de alguns princípios espíritas.
E o primeiro deles eu vou reivindicar lá da parte terceira do Livro dos Espíritos, né? Que são as chamadas leis morais, e é interessante da gente se lembrar que nós temos lá nessa parte terceira do Livro dos Espíritos as 10 leis morais, que são também inspiradas nas 10 leis de Moisés, na lei mosaica. E dentre essas 10 leis, existe a lei do trabalho. A lei do trabalho é, do ponto de vista textual, né, lá da parte terceira, uma das mais objetivas, uma das mais curtas e, portanto, muito clara. Na definição dos espíritos superiores, o trabalho é toda ocupação útil. É tudo aquilo que a gente faz objetivando uma finalidade útil para algo ou para alguém. E é interessante da gente pensar que Kardec também teve a curiosidade de questionar os espíritos superiores sobre até quando nós deveríamos trabalhar. E os espíritos dizem, até o esgotar de vossas forças. Então, até quando nós tivermos capacidade e força de trabalho para nos dedicarmos a alguma ocupação útil, nós deveremos fazer isso, nós devemos agir dessa maneira. Então, portanto, toda ocupação útil. E a gente tem uma mania, muitas vezes, de querer julgar aquilo que as pessoas fazem, né? Então é interessante da gente pensar o seguinte antes de julgar. Será que aquilo ali tem alguma finalidade útil para alguém ou para alguma coisa? É interessante sempre a gente fazer essa reflexão antes da gente julgar aquela pessoa, de se ela assim, fulano de tal vagabundo, fica o dia inteiro fazendo tal coisa. Então, antes da gente reivindicar esse tipo de pensamento, a gente precisa questionar sobre se aquilo que fulano ou beltrano faz é útil para alguém ou para alguma coisa. Então, portanto, ali a gente já tem alguma pista, de uma maneira bastante objetiva e clara, sobre essa tal necessidade do trabalho. Mas aí eu vou ir um pouco mais além e reivindicar também uma outra questão do Livro dos Espíritos que me parece ainda mais fundamental para a gente poder conectar com aquilo que eu falava sobre o sentido da nossa existência. Lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos espíritos superiores: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Então, trocando em miúdos, o que Kardec estava procurando responder, na verdade, procurando respostas para essa questão, era saber, afinal de contas, né? Para que a gente está aqui encarnado? Afinal de contas, para que serve da gente vir aqui sofrer tanto, passar por tantas dificuldades, por tantos percalços? E é interessante porque, de uma maneira bastante resumida, já nas primeiras linhas, os Espíritos nos dizem que Deus nos impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Então é por isso que aqui dentro do Centro Espírita a gente fala tanto que nós estamos aqui encarnados para a gente conquistar essa tal perfeição, essa evolução, esse progresso, esse aprimoramento, essa reforma íntima e tantas outras expressões que nós utilizamos para chegar a essa tal perfeição de que os espíritos superiores nos falam. E aí, pensando nessa necessidade da perfeição, e portanto esse é um objetivo da minha existência, nós estamos aqui para isso, Kardec, mais à frente da resposta, ele vai colocar duas condições para a gente conquistar essa tal perfeição. E essas condições, para se valer de uma expressão latina, né, seriam sine qua non, ou seja, sem a qual não é possível a gente conquistar essa perfeição. A primeira delas é que diz respeito à necessidade de passar por essas dificuldades de que falávamos há pouco, essas tais vicissitudes, né, de que os espíritos nos falam, ou também, em outras palavras, do jargão espírita, das tais provas e expiações, né, que nós precisamos passar. Mas aqui, sobre esse sentido, eu gostaria até de fazer um papel de desmitificação de algumas ideias que são imputadas em relação a isso.
Porque muitas vezes, quando a gente está falando da necessidade do sofrimento ou da importância dos obstáculos em nossas vidas, muitas vezes nós espíritas somos confundidos com pessoas que fazem apologia ao sofrimento. Né? De alguma maneira, algumas pessoas dizem: ah, espírita gosta de sofrer. Não, em absoluto não é isso. Né? O que a proposta espírita está nos mostrando e, sobretudo, nos esclarecendo é que há uma necessidade pedagógica do sofrimento. Então, portanto, eu gosto inclusive de dizer que as dificuldades de nossa vida são, na bem da verdade, medidas educativas. Ora, Deus, na sua infinita misericórdia, inteligência e sabedoria, jamais poderia ser aquele ser que as religiões mais tradicionais nos ensinaram a pensar, aquele ser que fica lá em cima por sobre as nuvens, punindo ou atribuindo sanções às pessoas. Me parece uma ideia completamente incompatível com esse ser de bondade e misericórdia, né, que a doutrina espírita vem nos esclarecer. Então, portanto, a ideia é que Deus criou leis que são válidas para todos os seres que Ele criou, né, todos os seres encarnados e desencarnados, e essas leis são eternas, imutáveis e válidas para todos nós indistintamente. Agora, quando nós, no uso do nosso livre-arbítrio, de acordo com o nosso conhecimento, infringimos essa lei, há necessariamente uma necessidade de reparo dessa lei. E essa reparação, portanto, é um tanto, digamos assim, do ponto de vista da justiça divina, um tanto automática. Então é por isso que as dificuldades, elas são importantes para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Gosto bastante daquela frasezinha que erroneamente muitas vezes é atribuída a Fernando Pessoa, mas não é dele. Mas quando ele diz o seguinte, a frase diz que pedras no caminho recolho todas, porque um dia ainda irei edificar um castelo. E é exatamente esse sentido de maturidade espiritual que nós temos que ter para encarar as dificuldades e os reveses que a vida vai nos apresentando, né? E é interessante da gente pensar isso, porque muitas vezes, diante de nossas vidas, e eu tenho certeza que todos nós já passamos por muitas dificuldades, afinal de contas, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, todo mundo já passou por suas dificuldades, por seus problemas. Eu tenho certeza, e eu convido todos vocês a refletirem sobre alguma dificuldade que em algum momento vocês já passaram em suas vidas. E é interessante hoje, né, que olhar para algo que a gente passou, né, no passado, no momento pretérito, e reconhecer o quanto que aquela dificuldade ali foi importante para a gente ser o homem e a mulher maduro que nós somos hoje. O quanto que isso nos configura e nos constitui enquanto seres que hoje em dia dá mais valor a determinadas coisas e não outras diante dessas dificuldades que a vida foi nos apresentando. É interessante isso porque existem alguns relatos, até científicos mesmo, no sentido de questionar algumas pessoas que passaram por situações limítrofes em suas vidas. Então, pessoas que sofreram, né, doenças que foram quase terminais, né, ou doenças ou situações pelas quais elas quase vieram a desencarnar, enfim, mas passaram por essas situações e venceram. E depois tais pesquisadores resolveram questionar essas pessoas sobre se elas pudessem escolher passar ou não por aquela situação, o que elas fariam. E elas, uma grande maioria, uma porcentagem muito alta dessas pessoas, diz que escolheria passar por aquilo novamente. Exatamente porque aquilo ali foi um fator constituidor da sua própria identidade, daquilo que ele é. Ou seja, do ser maduro que ele se tornou. Então, o quanto que isso é interessante da gente reconhecer. Até mesmo porque, se a gente pensar do ponto de vista da dimensão espiritual, e nós espíritas devemos sempre fazer esse esforço, do ponto de vista da dimensão espiritual, nós somos, em relação a Deus,
seres muito pequeninos, né? Assim como a gente olha para nossas crianças, Deus também deve olhar para nós, né? Imaginando as nossas fraquezas, nossas dificuldades. Deus deve pensar assim como a gente pensa das crianças: lá vai ele botar o dedo na tomada de novo. Que é como quando a gente fica querendo dar murro em ponta de faca, errando de novo, escorregando, caindo no mesmo buraco várias vezes. Então eu imagino que Deus também, né, fazendo essa metáfora, esse esforço de comparação simbólica, também veja a gente como seres do ponto de vista espiritual bastante maturos, bastante pequenos, talvez até, em alguns casos, aquele adolescente bem revoltado que a gente tem dentro de casa, com as suas dificuldades, né, com os seus tormentos, também do ponto de vista espiritual, nós nos igualaríamos a esse tipo de pessoa. Então tudo isso são condições pelas quais a gente precisa passar para conquistar essa perfeição. Mas eu gostaria de destacar uma segunda condição, que me parece ser uma das mais interessantes para a gente conquistar essa tal perfeição, esse tal progresso, que é quando os Espíritos afirmam da seguinte maneira: visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. E é tão importante a gente se lembrar disso, a gente refletir sobre essas palavras, porque o que os Espíritos estão nos dizendo é que nessa vastíssima obra de Deus, e ela é muito vasta mesmo, é importante a gente se lembrar disso, que não é só o bairro, não é só a rua, não é só a cidade, não é só o estado, não é só o país, não é só o continente, não é só o planeta, não é só a galáxia que a gente está, é toda essa vastíssima criação de Deus que é imensa, que é infinita, que a gente sequer tem a capacidade de estimar isso. Existe uma partezinha, por menor que ela seja, que é de nossa responsabilidade, que está sob a nossa responsabilidade e que a gente deve contribuir com essa grande obra. E isso é um atributo daquilo que a gente é em essência, que é espírito. Nós somos espíritos, seres criados por Deus. Trazemos na nossa essência uma potencialidade criativa que muitas vezes é negligenciada e outras vezes é superestimada. E está aí, portanto, a necessidade de nós encontrarmos a justa medida, o ponto de equilíbrio para que a gente possa se responsabilizar sobre aquilo que está ao nosso alcance para contribuir, para que sejamos co-criadores do universo, para que a gente possa criar com Deus. Então todos nós temos habilidades tais, talentos, que devem ser colocadas do ponto de vista dinâmico em prática, que devem ser de alguma maneira exemplificadas através de atitudes, através de gestos. E não foi impunemente que eu trouxe, como eu disse, como tantas outras histórias que a gente poderia se valer lá das Escrituras Sagradas, uma na qual a gente viu dois sacerdotes passarem por um homem ferido e nada fazerem. Não foi por acaso, porque exatamente eu tenho me preocupado sobretudo sobre o quanto que aqueles que se dizem religiosos, aqueles que dizem abraçar uma fé, e aqui no Brasil a esmagadora maioria é uma fé cristã, por que todos eles ainda insistem muitas vezes na defesa de valores ou de ideias que se aproximam de um primitivismo ou de uma certa animalidade tão assustadora em nossos dias? Então é muito importante que a gente pare para refletir sobre as escolhas que nós fazemos em nosso dia a dia, porque elas dizem respeito exatamente a isso, sobre esse tipo de ser que nós queremos ser em nosso mundo.
na sociedade em que nós nos encontramos. Então, está aí, portanto, uma necessidade de trabalho. Por isso que eu digo sempre que não é importante fazer caridade. É necessário, é imprescindível, é indispensável. Gosto também de uma outra metaforazinha, que é muito bacana, né? Que eu uso até para explicar do porquê que os Espíritos dizem que Deus nos impõe a encarnação. Que é a seguinte: nós, quando estamos aqui encarnados na Terra e atingimos a vida adulta, né, começamos a pagar os nossos boletos, as nossas contas, muitas vezes nos são confiados os cuidados de crianças. Então, sejam lá os nossos filhos, nossos sobrinhos, enteados, netos, bisnetos, enfim, afilhados. Muitas vezes nós ficamos responsáveis pelo cuidado de crianças e adolescentes. E eu tenho certeza que se nós deixássemos por conta deles, eles não fariam muitas coisas, por exemplo, como ir à escola, escovar os dentes, se alimentar na hora correta. Mas nós, enquanto adultos, sabemos da importância de todas essas atitudes. Então, o que a gente faz, por exemplo? Nós obrigamos os nossos filhos a irem à escola todos os dias. E não só obrigamos, como também nos esforçamos muito para garantir que aquele filho aproveite aquela experiência escolar. Porque a gente acorda cedo, faz o café, trabalha para poder comprar o material escolar, o livro didático, muitas vezes pagar mensalidades caríssimas. E a gente trabalha e busca, faz o máximo de esforço possível para garantir que ele tenha êxito escolar, para que no futuro ele obtenha um destaque, uma colocação profissional que lhe seja suficiente para garantir o seu sustento, a manutenção, né, das coisas que ele precisa para viver. Então nós, enquanto adultos, obrigamos os nossos filhos a terem determinadas atitudes. Então eu gosto muito da comparação de pensar que Deus também, e aí mais uma vez olhando para nós, espíritos, criancinhas, nos matricula na escola da vida. Nos matricula na escola da vida. E assim como nós esperamos que os nossos filhos, né, por conta de todo esse esforço que a gente faz por mantê-los no ensino formal, a gente espera que ele esteja na aula aproveitando as lições do professor, que não fique conversando com o coleguinha, que não mexa no celular e que preste atenção à lição que está sendo dada. Assim como a gente espera dos nossos filhos esse tipo de atitude, Deus também espera de nós que saibamos aproveitar a escola da vida, para que quando saiamos daqui tenhamos o desempenho necessário para ao menos subir um degrauzinho da escala evolutiva, da escala espírita. Então é por isso que há a necessidade dessa imposição. Então quando eu digo que não é importante, é imprescindível, é necessário fazer a caridade, é porque é também imprescindível, necessário que a gente aproveite o nosso tempo aqui na Terra. Então é por isso que essa reflexão do servir é tão fundamental para pensar o sentido da nossa própria existência. E aí, elaborando todos esses raciocínios que fizemos até agora, o quão importante é a gente pensar aquela frase que se diz popularmente: quem não vive para servir, não serve para viver. Porque se não serve no sentido de servir, ela está desperdiçando o seu tempo. E está também malbaratando a experiência misericordiosa que Deus nos confere de estarmos aqui encarnados. E diante dessa necessidade de serviço, é sempre fundamental a gente guardar algumas atitudes que sejam, que venham garantir o sentido daquilo que a gente faz, né? Existem muitas formas de fazer caridade, né? E a caridade, ela não é simplesmente algo que a gente dá de material a alguém ou algum tipo de trabalho assistencial. É também porque entra na ordem da benevolência. Mas é também a necessidade, muitas vezes, de olhar com ternura para os nossos irmãos. É também um gesto de carinho. É também saber escutar a dor do outro.
Mas saber escutar a dor do outro muitas vezes implica em calar a nossa voz interior. Porque quantas vezes tem alguém conversando conosco, precisando desabafar, e a gente está aqui mergulhado nos nossos problemas e a cabeça fervilhando e não está prestando atenção naquilo que ele está dizendo. Então é quando a gente se doa de fato, é quando a gente se coloca em favor, em benefício do próximo. E são atitudes muito simples. E são atitudes despretensiosas também. É quando a gente faz também o bem sem objetivar algum interesse com ele, né? Me preocupa, inclusive, verificar que muitos de nós espíritas e também outros companheiros de algumas religiões gostam de fazer a caridade muitas vezes para se autopromover. Quer ver alguns exemplos disso? É quando alguma pessoa vai fazer algum serviço, sei lá, de visita fraterna numa creche, por exemplo. Aí vai lá, saca o celular, faz aquela bendita selfie para poder postar nas redes sociais, para que as pessoas do seu círculo social saibam: olha só como eu sou uma pessoa bondosa, né? Estou aqui exercendo a caridade. E aí é muito questionável, porque se a gente está tentando de alguma maneira diminuir o nosso egoísmo através de uma atitude caridosa, quando a gente tem uma atitude como essa, muitas vezes a gente está resvalando numa outra chaga moral, que é a do egoísmo. Então a gente veste o santo do altruísmo e tira a roupa do orgulho e da vaidade. Então é muito perigoso que a gente, de alguma maneira, busque fazer o bem objetivando uma autopromoção, um marketing pessoal, que muitas vezes acontece, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de atitude. Há também aquele tipo de caridade que muitas vezes é utilizada nesse sentido de autopromover e que acaba constrangendo a pessoa que está sendo beneficiada. Então aí também, em vez de fazer uma atitude boa, a gente está mais fazendo mal do que o bem. Então é preciso pensar sobre muitas atitudes. Antes mesmo da palestra conversávamos sobre tantos auxílios, né, materiais que são recebidos pelos centros espíritas. E os centros espíritas recebem todo tipo de donativo, mas é impressionante também notar o quanto que os centros espíritas também recebem muito lixo, que é aquilo que as pessoas querem se livrar, não ficam com pena de jogar no lixo, e é entulha lá no centro espírita. Isso definitivamente também não é fazer caridade, porque fazer caridade é toda ocupação útil. Então, se aquilo ali não é útil para mim, provavelmente, muito dificilmente, talvez não vai ser útil para outra pessoa. Então tem que saber avaliar, de fato, aquilo que é possível de ser utilizado também pela outra pessoa. Então há muitas nuances e há muitas necessidades para a gente perceber a necessidade de fazer o bem sem ostentação. Existe uma pequena historinha no Evangelho segundo o Espiritismo, em que certa feita Deus teria dado a dois homens que iriam encarnar 2 sacos. E é uma história contada por um espírito familiar, né? E é movida de muita alegoria, de muito simbolismo, assim como Jesus fez com as suas parábolas. Então Deus teria dado 2 sacos a 2 homens diferentes e pedido a eles que depositassem naquele saco tudo aquilo que eles haviam feito de bom para alguém, tudo aquilo que eles haviam doado, feito de benevolência para outras pessoas. Então ele deu aqueles 2 sacos, só que havia uma diferença fundamental entre esses 2 homens, porque um deles, ele viria em condições de muita riqueza material, né? Seria um homem abastado, um homem rico, ao passo que o segundo homem seria um homem mais pobre, com limitações materiais mais efetivas. E então aqueles 2 viveram, passaram a sua vida pelas suas experiências, doaram aquilo que eles achavam que tinham que doar e desencarnaram. Chegando lá no céu, então, portanto, Deus chamou os 2 para a prestação de contas. E quando eles chegaram, todos puderam notar que aquele homem rico trazia um saco imenso,
atochado, que apresentava um grande volume, que parecia extremamente pesado. Enquanto que o segundo homem trazia um saquinho mirradinho, carregando nas mãos, cujo peso equivalia ao peso de poucas moedas, aparentemente. Mas aí, Deus, diante deles, mandou que trouxessem-lhe uma balança. Trouxessem-lhe uma balança e colocasse sobre aqueles 2 pratos ambos os sacos. E grande espanto se fez quando aquele pequeno saco mirradinho fez suspender rapidamente aquele saco extremamente volumoso. E então Deus, virando-se para aquele homem que seria rico, resolveu dizer-lhe: deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que teu nome figurasse em todos os templos do orgulho, e aos demais, dando, de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito com te serem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Depois, virando-se para o homem que teria sido pobre, com aquele saquinho mirradinho, disse-lhe: tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste. Não deste esmolas, entretanto praticastes a caridade. E o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levado em conta. Foste indulgente, não te constituíste juiz de teu semelhante. Ao contrário, todas as suas ações lhe relevaste. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Então, muitas vezes, é como eu digo, a gente não precisa ter grandes números, a gente não precisa fazer grandiosas obras. O que está em jogo é muito mais a qualidade das ações. É aquilo que a gente faz objetivando de maneira sincera o bem do outro. É querer de fato que ele se beneficie com aquelas palavras, com aquele gesto de acolhimento, de carinho, com aqueles minutos que passamos juntos, com aquele cuidado em uma palavra que é dispensado ao nosso próximo. Isso deve ser, portanto, um sentimento íntimo que é colocado em favor da outra pessoa. Então, portanto, é aquilo que de fato vem do nosso coração. E aí sim é legítimo pensar no verdadeiro amor cristão. Alguns articulistas espíritas, eles costumam recomendar, em alguns periódicos espíritas, que a gente comece fazendo o bem por interesse. E o que significa começar a fazer o bem por interesse? Eu vou visitar aquele tal lugar, aquele asilo com tal pessoa, porque eu tenho um interesse naquela pessoa que faz a visita, porque ela pode me conseguir uma colocação profissional interessante, ou eu tenho um interesse afetivo naquela pessoa que desempenha aquele trabalho de voluntário, então eu vou lá para poder me aproximar dela. Isso é fazer o bem por interesse, porque eu estou preocupado com aquilo que me diz respeito. Mas aí beleza, a pessoa vai e começa a fazer a caridade, o serviço assistencial que for, junto com aquela pessoa. E ela vai uma vez. Chega na semana seguinte ou no mês seguinte, ela volta, e depois de novo, e depois de novo. E aí ela sentiu uma coisa que para muitas pessoas ainda é um sentimento inédito. Ela sentiu a felicidade, que é fazer o bem, pelo simples prazer de fazer o bem. E em fazendo tantas vezes, ela acaba esquecendo o interesse que mobilizou a ela estar naquela situação. Então, muitas vezes, o que a gente precisa é de fato de um estímulo no sentido de ir participar dessas experiências, porque elas sim nos garantem um prazer e uma felicidade que não tem dinheiro que compra, que ninguém pode tirar de nós, que são tesouros que nós levaremos por toda a nossa vida,
aliás, para além dessa vida. Então, é esse tipo de riqueza espiritual que nós espíritos deveremos estar buscando na nossa existência. E aí é interessante a gente pensar, o espiritismo ele condena os prazeres materiais, os gozos terrestres? De jeito nenhum. O problema é que muitas vezes a gente atribui muito peso para as nossas metas materiais, né? Ter um bom carro, uma casa interessante, fazer viagens, ter um corpo esbelto, maravilhoso. São objetivos materiais legítimos. O espiritismo não condena esse tipo de objetivo, mas ele nos convida a pensar outros tantos objetivos no sentido espiritual, tais como ser menos egoísta, ser menos orgulhoso. E, portanto, tentando diminuir essas duas maiores chagas morais, nós estaremos evitando os outros tantos de que Santo Agostinho nos fala, que são filhos do orgulho e do egoísmo, tais como o ciúme, a inveja, o ódio, a cupidez, a avareza, a maledicência e tantas outras paixões que ainda nos caracterizam o momento evolutivo. Então são simples ações. Questão 909 de O Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. O que os Espíritos estão nos dizendo é que o que está faltando é querer de verdade. É uma tomada de posição autêntica e corajosa diante dos desígnios da vida. É a gente buscar como meta de nossas vidas, de fato, sermos homens e mulheres melhores a cada dia. Porque basta a gente querer. Porque a potencialidade nós trazemos de maneira intrínseca naquilo que nós somos, espíritos. A gente só precisa querer. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e muito mais, disse-nos Jesus. Então precisamos colocar toda essa atitude em movimento. É por isso que nós dizemos sempre que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. A gente só pode acreditar num mundo melhor, num mundo de regeneração, se nós nos apegarmos com bom ânimo no bem. Se nós nos apegarmos ao bem. Se a gente se deixar levar pela correnteza, porque é muito fácil você ser só mais um na multidão ali. A maioria, ainda infelizmente, no nosso estágio evolutivo, ainda é malsã. Há a predominância do mal. Então é muito fácil a gente ser mais um na multidão. Mas é por isso que é importante a gente saber que o certo é certo, mesmo que ninguém faça, e o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Porque quem vai nos cobrar amanhã ou depois não vão ser só os outros, não vão ser só os dedos que nos serão apontados, não vai ser Deus, vai ser a nossa própria consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621. Na consciência, com conhecimento. Daí a importância do indagar, do interpelar, do questionar aquilo que temos feito, as nossas ações, as nossas atitudes. E é por isso, portanto, que a gente precisa pensar na necessidade de nos tornarmos seres melhores, sobretudo quando nós abraçamos uma fé livremente, como a proposta espírita, para que nós não sejamos mais uma dentre tantas representantes de religiões que estão mergulhados em mares de hipocrisia. É muito importante que a gente fuja do personalismo. O Espiritismo é muito claro quando nos diz que o nosso único exemplo é Jesus Cristo. Gosto demais quando o Papa e o Divaldo Franco dizem coisas semelhantes, no sentido de que respeitam mais um ateu digno do que um cristão hipócrita. Precisamos urgentemente vencer as fileiras do personalismo e saber que o outro que está próximo de mim é um ser falível,
sujeito a erros, a imperfeições. Portanto, se a gente vencer o personalismo, a gente vai estar evitando a idolatria cega, o fundamentalismo, o fanatismo religioso, que são problemas que existem dentro do Espiritismo e dos quais a gente precisa urgentemente desvencilhar, para que a gente possa fazer com que essas ideias se espalhem sem obstáculos, para que as pessoas compreendam o quanto que a mensagem espírita ela é enobrecedora. E é por isso que nós não podemos, por exemplo, condicionar uma ajuda, uma caridade a alguém querendo imputar a ele a nossa crença. Que o pão leve à luz, que a gente faça caridade, que a gente leve a mensagem cristã sim, mas que a gente não queira converter as pessoas. O Espiritismo definitivamente não é uma doutrina proselitista. Ela não quer fazer prosélitos, ela apenas quer que a sua ideia se espalhe. Ora, se essas ideias são tão úteis para mim, eu quero que elas sejam também para outras pessoas, para que elas se apropriem dessas ideias e se tornem também seres melhores. É por isso que valorizamos tanto a difusão do Espiritismo. E buscando assim, dentro das nossas fileiras, buscar sobretudo a unificação e não o separatismo, porque unidos somos cada vez mais fortes. E à medida que nós nos tornamos seres mais unidos, nós evitamos os julgamentos e as condenações. Também aí a necessidade de praticarmos aquela palavrinha tão falada e pouco praticada, que é a empatia. Nunca, muito dificilmente, nós vamos conseguir estar ou se sentir no lugar do outro. Mas o simples esforço de pensar ou de imaginar o que é estar na pele do outro já é um esforço que evita muitos julgamentos e, sobretudo, muitas condenações sumárias que temos feito cotidianamente. Certa feita, numa dessas frases que a gente recebe aos montes pelas redes sociais, me veio a seguinte ideia: o endereço mais difícil do mundo é o lugar do outro. De fato, é o endereço mais difícil, mas é um endereço que a gente precisa buscar para que a gente evite esses tais julgamentos e essas tais condenações. Já nos aproximando do fim, mas para não dizer que eu não falei sobre a necessidade do agradecer, eu gosto sempre de contar que, certa feita, uma amiga que tem mais tempo de espiritismo do que eu tenho de vida, certa feita estava num dia de muitas dificuldades, né, com muitos problemas, né, da vida comum, como todos nós temos, mas naquele dia ela estava especialmente triste, como diz ela, no fundo do poço. E são sintomas da nossa sociedade, tendo em vista que os transtornos de ansiedade, a depressão, são doenças praticamente epidêmicas, nos apropriando desse sentido, né? E aí nesse dia nós conversávamos, ela desabafando todos aqueles problemas, e ao fim da nossa conversa eu lhe sugeri que fizesse uma prece, que pedisse a Deus uma ajuda, e não precisava ser nada com muitas palavras, mas apenas algo que viesse do âmago do seu ser, da sua interioridade, aquilo que ela estava sentindo, um pedido de ajuda. Alguns dias depois, nos encontramos pessoalmente, ela me disse: Alain, aquela simples lembrança que você me fez sobre a importância da prece foi importante para eu pelo menos sair do fundo do poço e começar a escalar, para poder chegar até a superfície. Então muitas vezes nós ignoramos os recursos que nós temos à nossa volta e dos quais a gente pode lançar mão para sair do cipoal do sofrimento, da dúvida, da angústia, dos anseios que tanto nos marcam, nos caracterizam a existência. Então a gente pode lançar mão disso. E é sempre interessante pensar que os 3 atributos da prece são louvar, pedir e agradecer. Então também que sejamos gratos pela oportunidade de todos os dias abrirmos os nossos olhos e sabemos que existe mais um dia para buscarmos a tal perfeição através do serviço, através do trabalho. Pelos recursos que me são oferecidos, pelos afetos que estão à nossa volta, pelos recursos materiais indispensáveis para a nossa manutenção aqui na Terra. Que sejamos gratos por tudo isso, que saibamos agradecer.
Richard Simonetti, um grande autor espírita recentemente desencarnado, diz em seus livros que nós deveríamos até agradecer pelo sofrimento, porque são eles que nos fazem seres melhores. Existe uma pequena anedota que se conta popularmente, e normalmente as pessoas narram essa historinha como se um homem estivesse naufragando ou que ele estivesse em casa e começasse uma grande enchente na sua rua. Eu gosto mais de utilizar a metáfora da enchente porque eu acho ela mais próxima da nossa realidade, do nosso cotidiano. Então, certa feita, conta-se que houve uma grande enchente e esse homem estava dentro de casa. E então, quando aquela enchente começou a se fazer cada vez mais forte, ele havia decidido subir até o telhado para aguardar a chuva passar. Mas então a enchente foi se fazendo cada vez mais forte e os vizinhos desesperados começaram a fugir daquele lugar e tomaram para isso algumas pequenas embarcações, botes e canoas. Então, vendo aquele homem lá em cima do telhado, os primeiros vizinhos que começavam a evadir daquele lugar chamaram: "Venha, homem, desça daí, nós vamos salvá-lo." Mas aquele homem, repleto de muita fé e de muita confiança em Deus, respondeu-lhes: "Não, eu vou ficar aqui mesmo, porque eu tenho certeza que Deus vai vir me salvar." A chuva continuou, se fez ainda mais forte. A água já subia para mais da metade da casa. Quando outros vizinhos, vindo de ainda mais longe, vendo aquele homem por cima do telhado, resolveu ir até ele e gritar lá de baixo: "Venha, homem, desça daí, senão você vai morrer. Venha, nós iremos salvá-lo." Aquele homem novamente virou para aquele grupo que estava na embarcação e disse: "Não, eu vou ficar aqui mesmo, porque eu tenho certeza que Deus vai vir me salvar." A enchente já chegava próxima do telhado, quando de repente pôde-se ver um grande helicóptero passando, sobrevoando aquela área. E vendo aquele homem por cima do telhado, resolveu jogar uma corda lá de cima. E disseram a ele: "Homem, suba na corda, nós iremos salvá-lo." E ele então, renitente, bateu o pé e lhe disse: "Não, eu vou ficar aqui mesmo, porque eu tenho certeza que Deus vai vir me salvar." A enchente subiu. A correnteza levou aquele homem que veio a desencarnar naufragado. Chegando lá em cima, aquele homem foi questionar Deus: "Mas ora, Pai, eu confiei tanto em Ti, eu tinha tanta fé de que o Senhor iria me salvar." E ele então resolveu dizer-lhe: "Mas meu filho, você não imagina a dificuldade que foi lhe enviar 2 botes e um helicóptero para ir te salvar." Então, quantas vezes os recursos para vencermos as nossas dificuldades estão à nossa volta e a gente não enxerga? Então, quantas vezes a gente tem a oportunidade também de ajudar o nosso próximo, assim como aqueles 2 sacerdotes, e nós não ajudamos? Nós muitas vezes ficamos de braços cruzados, sentados, esperando que um milagre aconteça em nossas vidas e todos os problemas se resolvam por si só. E não é exatamente nisso que a proposta espírita se fundamenta. A proposta cristã espírita é de uma resignação obstinada. Ora, eu entendo a necessidade do sofrimento, mas eu vou lançar mão de todos os recursos que estiverem ao meu alcance para poder vencê-lo, para poder sair melhor dessas situações. Então é exatamente nisso. E aí, com o recurso da prece, com a assistência dos bons espíritos, nós vamos nos encher de ânimo e de boa vontade para vencer quaisquer atribulações de nossas vidas e que saibamos agradecer por todas elas. Encerrando de fato, eu quero deixar uma mensagenzinha também de Chico, que é intitulada Trio de Amor. É da mediunidade do Chico, mas é ditada pelo espírito Casimiro Cunha, que começa exatamente assim: "Queres saber acertar quando a luta se avizinha? Atende ao trio de amor. Perdoa, serve e caminha. A aprovação no teu campo, recordando erva daninha, replanta o chão que te coube. Perdoa, serve e caminha. Riste a força, disfarçando a dor que te desalinha, escora-te a paciência,
perdoa, serve e caminha. A injúria fere-te o nome, envolta em sombras mesquinhas, não chores nem te defendas, perdoa, serve e caminha. Padeces inquietações de alma cansada e sozinha, trabalha com mais ardor, perdoa, serve e caminha. Ouviste maledicência, denúncia, intriga, picuinha, detente no bem que possas, perdoa, serve e caminha. Viste quedas, deserções, amigos perdendo a linha, não lamentes nem censures, perdoa, serve e caminha. Suspiras pelo refúgio, onde a alma surge, onde a paz surge e se aninha, simplifica a própria estrada, perdoa, serve e caminha. E se indagares do Senhor como honrar-lhe a glória e a vinha, Jesus te responderá, perdoa, serve e caminha. Muito obrigado.